temos as obras de Kardec para poder, nela que temos que nos basear, mas que fizeram uma inversão disso aí, né? Se estuda aquilo que o Espírito dita, tem como aquilo como verdade, e deixa o que nos interessa em segundo plano, que são as obras de Kardec. Michel. Isso aí, Lauro. A gente chama a confusão de ordem, né? É quando eu acho que as leis da lógica e da razão não são as mesmas das leis. Por exemplo, a lei de justiça, amor e caridade não, são coisas diferentes, né? Por exemplo, se um assassino falar que 1 mais 1 é 2 e uma pessoa extremamente bondosa falar que 1 mais 1 é 3, não tem a ver com a questão moral, a questão da verdade, né? As pessoas confundem. Mas a gente vai ter tempo para tratar disso. Eu só queria aproveitar, a gente já está no finalzinho, mas para a gente não esticar para um quarto estudo, tem só mais 2 slides bem curtinhos para a gente comentar com as pessoas, que aqui são o próprio Kardec comentando como entender o Livro dos Espíritos, as questões. Isso também é importante, é o próprio Kardec falando. Isso está na revista de 1866, mês de julho, tá? No texto Vista Retrospectiva das Existências do Espírito, é o nome do texto. Lá nesse texto, lá tem uma recomendação de Kardec muito interessante para a gente saber ler os itens do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui e comento um pouco e passo para vocês, depois só tem mais um slide ali, bem rapidinho. Então, olha só Kardec dizendo, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Ele apenas apresenta as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Ele diz, em princípio, aqui ele está citando um exemplo, né, que após a morte a alma vê as suas migrações passadas, mas não diz quando nem como isso se dá. Eis os detalhes de aplicação que são subordinados às circunstâncias. Então, isso aqui é muito interessante para a gente entender muitas questões do Livro dos Espíritos. Isso aqui ajuda muito a entender quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos. A gente vai ver, aplicar isso que Kardec está dizendo. Ele mostra o princípio, ele dá um exemplo. Por exemplo, todos os espíritos, quando morrem, vão se lembrar das existências passadas. Isso é uma regra. Então, é um princípio dado. Agora, quando e como de cada espírito, para cada espírito, isso vai se modificar. Mas o princípio é que todos, em algum momento, vão se lembrar. Mas nem todos vão se lembrar no mesmo momento, no mesmo tempo. Percebe? Então, ele vai ensinando a gente a ler os itens do Livro dos Espíritos. Então, é dado o princípio, mas muitas vezes o desenvolvimento desse princípio, como o Eric muito bem falou, o desenvolvimento está em outra obra. Eu preciso das demais obras para entender o Livro dos Espíritos. Por isso que o movimento espírita criou tanta confusão no século XX. Porque como a gente ficou só Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Espíritos... Se eu estudar só o Livro dos Espíritos e o Evangelho, não dá conta de entender o Espiritismo. Porque eu preciso de todas as obras para entender. E é por isso que há tanto entendimento equivocado. A gente sabe a famosa... Isso aí é público, tá? Eu estou falando aqui algo que é público. A gente sabe a famosa história do Divaldo, que ele mesmo conta, que toda vez que ele terminava de ler o Livro dos Espíritos, a Joana de Ângeles dizia, leia de novo. Aí ele terminava de ler, a Joana de Ângeles dizia, leia de novo. Aí ele terminava de ler, a Joana de Ângeles dizia, leia de novo. E as pessoas acham linda essa história. Veja, nem ele nem a Joana entenderam. Ele estava se guiando por um espírito que não entendeu Kardec. Então, como ele estava se guiando por um espírito que não era um espírito superior de verdade, veja como ele prejudicou o estudo dele. Porque eu preciso ler todas as obras para, inclusive, entender o Livro dos Espíritos. Então, é sempre assim, a gente lê todas, volta. Lê todas, volta. Agora, se eu ficar só em uma ou duas obras, como o movimento espírita ficou, não dá. Porque há desenvolvimentos que a gente só vai entender lendo, principalmente a Revista Espírita, que foi a obra mais escondida. Eu preciso ler as revistas espíritas. Há pouco tempo eu estou conversando com um seguidor lá da página do Kardec Tube,
que é uma pessoa muito inteligente que lê com muito cuidado as obras de Kardec. Mas ele tem certos pontos que ele tem dificuldade de entender e ele não leu a revista. E aí eu disse para ele, olha, essas suas dificuldades é porque tu não leu a revista. É próprio de quem não leu a revista ter certas visões ou entendimentos que só a revista vão dar para a gente. Então eu tenho que ter essa noção do princípio e do desenvolvimento do princípio, né? Não sei se vocês querem comentar isso, depois a gente já lê a última ali. Exatamente, as obras devem ser lidas no seu todo, né? Isso não só o Espiritismo, a qualquer autor que você for ler, né, você tem que ler o todo da obra, né? E como o movimento se concentrou no tal Pentateuco, né, apenas as 5 mais conhecidas, às vezes nem isso, né, só o Evangelho, então realmente a compreensão ficou muito prejudicada, né? Principalmente sem a revista espírita, que para mim é o elo que conecta as obras, né? Se qualquer coisa que eu disser aqui vai ser repetitivo, Michel. Então, só para terminar aí, só aqui eu peguei só outra curiosidade, porque algumas pessoas pensam que isso há essa fala no movimento espírita de que o espírito de verdade seria um conjunto de espíritos, né? E aí tem um texto nesse mesmo julho de 66, o mesmo texto, o Kardec esclarece que o espírito de verdade é um espírito só. Então, algumas pessoas pensam, né? Assim como há pessoas que pensam assim, que a Kardec perguntava e o espírito de verdade respondia. Né? Eu já vi muito palestrante espírita dizer assim, no item tal do livro dos espíritos, Kardec pergunta e o espírito da verdade nos diz. Não é assim. Então, tanto não é o espírito de verdade o único que responde às questões do livro dos espíritos. A gente viu ali um exemplo que eu dei, ele pegando um texto lá do São Luís e do Santo Agostinho, então não é o espírito de verdade que responde todas. Como também o espírito de verdade não é um conjunto de espíritos, como algumas pessoas pensam. Então, é Kardec dizendo, ó, a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. E esse também era uma discussão que permeava o século XX no movimento espírita e já estava respondido na revista Espírita. É muito curioso que muitas polêmicas que o movimento espírita criou está resolvido na revista Espírita. As pessoas não leram a revista Espírita e ficaram criando polêmica que estava resolvido na revista Espírita. Por isso que a gente tem que ler a revista Espírita, que, como o Eric falou, né? Ela é o elo de ligação. É a única obra, a revista Espírita, que na verdade são 12 livros, né? É a única obra que Kardec diz para ler simultaneamente com as outras. É a única. Porque justamente a gente vai lendo simultaneamente as outras, uma por uma, e junta a revista Espírita. Porque é ela que dá todo o subsídio para entender todas as outras. Né? E foi a obra mais esquecida, menos estudada, mais escondida, por gosto. Por gosto. Porque justamente é ela que põe fim a certas polêmicas que se criaram. Bom, da minha parte, dito isso, a gente passou uns minutinhos, mas para concluir. A gente procurou dar essa visão aí, trazer alguns pontos históricos, alguns detalhes. E a partir, então, da segunda que vem, daí sim, com calma, sem pressa nenhuma, a gente vai pegar item por item, vamos começar pelo item 1 do Livro dos Espíritos, e aí, claro que no decorrer do estudo eu vou lembrando tudo isso que a gente já viu, daí vocês vão ver, tá aqui. Então, eu quero agradecer ao Lauro, quero agradecer ao Eric, quero agradecer a todos. Já me despeço aqui. Não sei se tem alguma questão aí que o Lauro julgue que seja fundamental que a gente responda antes de ir embora. Se não, uma boa noite a todos. E segunda que vem, sim, aí começa para valer o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Eu passo para o Eric e depois o Lauro também. Uma boa noite a todos. Não, eu queria agradecer também, né? Eu só queria pontuar essa última questão do Espírito de Verdade, que, para mim, isso é um dos melhores exemplos de como o movimento espírita criou polêmicas, né? Por simples falta de estudo e interpretação, né? Porque são coisas claríssimas, né? Inventaram que era um grupo de espíritos, inventaram que era outro.